Olá galera, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês sabem, essa semana nós vamos trabalhar a redação. O tema, eu já passei para vocês, né, e é o tema que está aí na telinha de vocês, a interferência das redes sociais nas relações e desenvolvimento dos jovens contemporâneos. Então vocês vão refletir sobre isso e escrever um texto dissertativo e argumentativo nos modelos, né, no molde do Enem. Então vocês vão refletir sobre essa realidade, né? Realidade a qual nós fazemos parte, né? Eu também me coloco dentro da situação e é uma boa iniciativa para nós refletirmos também a nossa própria prática, né? De como tem sido e como ela nos afeta. Vocês assistiram 2 vídeos informativos sobre o assunto e eu também deixei aberto para vocês pesquisarem, para construírem seu texto e também abrirem, né, um repertório desse assunto, e nós vamos falar disso hoje. Então vamos lá. Primeiramente, né, o que nós temos que fazer para escrever uma redação? Não basta você pegar a folha, a caneta de imediato e começar a escrever, né? Só se for uma pessoa muito boa para fazer isso e já sair dali um texto de boa, assim, de primeiro, de cara, não dá. Então, primeiramente, você tem que refletir sobre o tema, estudar sobre ele e pensar na sua opinião, né, preparar a sua tese, pensar em possíveis argumentações que sustentam a sua tese e bolar também a intervenção. Muitos dos erros dos alunos que ocorre começa a escrever sem fazer um projeto de texto. Eu acho que a opinião sobre esse tema é por causa disso e daquilo. Aí você acha a sua tese, né? Mas você não bola, não pensa como que você vai sustentá-la e convencer o leitor e nem como vai resolvê-la. Aí chega lá no final, você não argumenta muito bem e nem tem um modo efetivo de intervenção, ou até foge, né, da sua tese e faz intervenção para outra coisa que não tem nada a ver com o seu texto. Pode já ter acontecido com você, né? E acaba que você, né, o aluno, por preguiça, ficou ruim, vou deixar assim, e deixa. Então, simplesmente ter o cuidado em pensar e preparar seu projeto de texto antes. Então, você precisa de quê? Você pensar, né? Como a gente sabe, todo tema, né, de Enem, de redação, ele trata de um problema atual no nosso país. Claro que também é no mundo inteiro, né, esse tema aqui, como muitos outros temas, mas nós focamos na nossa realidade, no Brasil. Então, você vai refletir o cenário atual, né? Pode sim ser macro para o micro, né, como do mundo para o Brasil, né, porque ênfase no nosso país. Você pode pensar na história, né, o que pode ter levado, né, esse boom das redes sociais, essa interferência na nossa vida. Você vai analisar se é totalmente positivo, se tem partes negativas. Aí que eu já adianto, né, não é totalmente positivo. Se fosse, a gente nem estaria falando aqui desse problema, nem se configuraria como uma interferência negativa. Então, claro que você pode iniciar seu texto, né? Professora, mas eu acho que tem muitos pontos positivos. Eu também acho, tá? Tem sim, mas vocês vão analisar aí, quem já viu os vídeos está vendo que pelo uso, né, exacerbado aí das redes sociais tá tornando isso com bastante pontos negativos. E aí você vai pensar, né, quais são os pontos negativos, que fatores contribuem, né, para que ele seja negativo. O que leva, né, você vai refletir, o que leva ao engajamento excessivo dos jovens nas redes sociais, né, é bom que você também se inclui, porque você pode pensar, né, a sua vida mesmo. Por que faz mal? Porque tem pontos positivos, ele é bom em tudo, mas por que chega a fazer mal? Né? Você vai refletir isso aí. Você pode procurar dados, né, citações que falam sobre isso, entre outros. O que pode ser feito, né, finalmente, né, depois que você pensou tudo isso, para argumentar, você vai pensar aí o que pode ser feito, quem pode atuar nessa intervenção, por meio de que e como será feito. Então, o seu projeto de texto tem que pensar em tudo isso aqui, antes de começar a escrever. Você tem que estudar, conhecer o tema e pensar nisso aqui. Após, né, você pode fazer aí em uma folha mesmo, uma folha que você tem do lado, ou até no rodapé, né, da sua folha, visto que lá no Enem também a gente não tem tanto espaço, né? Já pode treinar aí no rodapé e fazer um brainstorm. Brainstorm é uma tempestade de ideia, tá? Na tradução. É uma técnica utilizada para propor soluções a um problema específico.
o nosso tema não é um problema específico, nós não vamos refletir e tentar resolver um problema? Então, faz isso aqui, né? Você vai pensar na situação e tentar resolver problemas. Consiste em uma reunião também chamada de tempestade de ideias, no qual os participantes devem ter liberdade de expor suas sugestões e debater sobre as contribuições dos colegas. Isso aqui é muito feito em reuniões e em debates. Por exemplo, na aula, né, se nós estamos no WhatsApp ou presencial mesmo, quando eu vou começar a falar de um texto, de um tema, de um conteúdo, eu pergunto a vocês sobre o conteúdo, né? E eu fico ouvindo vocês. É uma técnica também de brainstorm para eu saber o que vocês já sabem, o que vocês têm ideia daquilo, né? Se vocês estão no caminho, né? Onde eu devo percorrer para chegar, né, com o ensino e aprendizado. Então também é uma técnica. Então é reunir tudo ali que você tem e colocar em ênfase para você analisar e construir seu texto. Aí, enfim, né, faz essas anotações, né, do seu brainstorm, né, de tudo que está vindo em sua mente sobre esse tema, faz anotação em uma folha. Também pesquisa, né, para abrir a mente, aumentar o repertório e senso crítico. Meninos, é muito importante que nesse ensino médio, né, nos cursinhos, pesquisem. Por quê? Ah, mas eu não vou poder pesquisar, eu nem sei o tema na hora. Por isso mesmo. Quando você pesquisa, por exemplo, nós estamos pesquisando esse tema hoje. Se cair algo relacionado à internet, ao uso de várias plataformas, né, da internet para o nosso meio social, você vai ter um pouco, né, de ideias aí advindas desse tema que nós estamos trabalhando. Então, é muito bom pesquisar porque você vai conhecer mais, você vai saber mais, né? Então, é bom sempre pesquisar, né, e aumentar seu repertório e o senso crítico. Enfim, né, construa o seu texto em rascunho. Então, depois que você faz toda aquela tempestade de ideias, aquelas anotações que vêm se fluindo na sua mente, você vai construir seu texto em rascunho. É necessário o rascunho para depois construir o texto definitivo. Então, quando você faz o rascunho, você pode fazer adequações, retirar e agregar ideias, argumentos, citações, modificar a estrutura do texto no sentido de organização de parágrafos e alinhamento de ideias. Após fazer as devidas mudanças, leia, reflita e tenha senso crítico sobre o seu texto. Depois de avaliar, aí sim que você vai redigir o texto definitivo. Então a redação tem essa série de passos que, se você não faz, comece a fazer, tá? É ideal, porque você tá falando lá e copiando para você ter tudo tem sentido ali na hora. Mas deixa esse texto guardado algumas horas, um dia, 2 dias e pega ele de novo. Sem a devida estrutura, você vai ver que você não fez um bom texto, não é mesmo? Então é bom fazer isso. Então, enfim, né, o que fazer nessa introdução, no primeiro parágrafo, né? Após pesquisar, refletir e fazer o projeto de texto, a primeira parte a se redigir é a introdução. Nós sabemos que é a primeira parte. E a introdução contém a apresentação de tema e tese, nós sabemos disso, né? Mas, mesmo cansado de saber disso, mesmo cansado de falar isso para vocês, eu pego textos que não contém apresentação de tema, ou às vezes não contém tese, só fica falando o tema, mas eu não vejo nenhum posicionamento sobre o problema que está sendo abordado. Tem que ter os dois, apresentação de tema e tese, senão aqui você já vai perder 100, 200 pontos. Então, olha só, contextualizar o assunto, né, que é o tema. Você pode fazer um resgate, recorte temporal, né, por exemplo, vocês amam começar, né, nos dias atuais, na atualidade. Então, isso é um resgate, um recorte temporal. Você está contextualizando o leitor sobre o que está acontecendo, né, no momento, e aí você introduz o tema, né, você está apresentando sobre o que você vai falar. Também você pode fazer uma declaração, né, uma declaração sobre as redes sociais em relação com o público jovem, né, ou um fato histórico, né, do início das redes sociais, algo assim, uma citação de alguma autoridade que caiba, né, aí na sua argumentação, no seu projeto de texto, tudo bem, não pode fazer uma citação aí desvinculada, né, eu achei essa citação linda que fala sobre a internet, mas ela não casou em nenhum momento com o seu texto, então não vale, tá, é somente se casar mesmo. Dessa forma, você apresenta o tema, mostra como o problema está inserido na sociedade e evidencia a tese, né? Então, se você fizer isso aqui, você consegue colocar o leitor dentro, né, do que você quer falar, ele vai ficar contextualizado, você vai mostrar como esse problema, né, está inserido na nossa sociedade e, enfim, a sua tese. Mais uma vez, a tese é seu ponto de vista, tá? Grosso modo, tá? Porque quando fala tese parece que assusta. Ponto de vista, opinião sobre o problema apresentado. Por quê? Vocês têm que ter um porquê, vocês têm que ter, vamos dizer assim, um achismo, né, de tudo.
Se eu falo sobre alguma coisa, você fala, ah, eu penso que é decorrido disso, disso, daquilo. Ah, eu acho isso, isso, daquilo. Ok. São pontos de vista que você tem sobre os assuntos. Não é normal você não ter ponto de vista sobre os assuntos. Você tem que ter. Você tem que ter senso crítico. Tá? E aqui na redação você também vai fazer isso. Tem um problema, você vai apresentar o que você acha desse problema e vai escolher ele aí, né, como sua tese ou não. Você avalia. Ao fazer isso, você conseguirá construir um parágrafo claro, objetivo e prender o leitor. Porque também tem isso, viu? Se você ficar um parágrafo lá enchendo linguiça, né, só para construir 30, 25 linhas, 20 linhas, olha, se você não conseguir prender o leitor, da mesma forma, você não está enganando ninguém, tá? Você não vai ter uma nota boa, não. Apresentação de tema. Então, assim, eu sugeri aqui, é claro, vocês vão pesquisar e fazer o de vocês. Por exemplo, você vai falar do surgimento das redes sociais, ou você vai apresentar o tema, né, apresentando a relação estabelecida dos adolescentes e jovens, né, com as redes sociais. Você pode falar, né, nos declarar o que são as redes sociais e como o jovem é o público-alvo, né, desse tipo de ferramenta. Isso aqui são sugestões de apresentação de tema. Não é que você tem que colocar os três juntos. Um de cada. Né? Apresenta o tema em cada sentido assim. Você escolhe. Tese. Né? Então, pontos negativos. Por que se torna problema? Né? Então, o que? Você pensa. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Você vai pensar. Porque você pode não concordar comigo, né, com esse aqui. Então, você vai pensar. Ah, pode ser exposição excessiva, né? Ou seja, a pessoa jovem se mostrar, né, demais, querer compartilhar tudo ali. Ou é uso excessivo, né? A pessoa tem que estar ali conectada, olhando tudo, porque senão tem aquela sensação de que está para trás, que está desinformado, né? Incentivo ao consumismo, né? Os influencers mesmo, né? Com os recebidos e tal, que ele veste uma camiseta e amanhã ela esgota porque todo mundo quer. Então, também é um ponto negativo. Bullying, haters, distorção da realidade, né? Ai, quem não acompanha aí um influencer que tem uma vida que você sonha? Então, que ele faz vídeos no YouTube ou que ele posta nos stories do Instagram aquela vida que você sempre sonhou a Deus. De manhã ele amanhece em casa, à tarde ele tá na praia, né? Viajou, porque tem dinheiro e isso tudo. Pessoal, é muito distorção da realidade, tá? Às vezes, se ele fosse uma pessoa normal, ele não teria fazendo isso. Ele faz pra ter conteúdo, pra chamar sua atenção, pra ter mídia, pra ter dinheiro. Aí acaba que você acha assim, ah, só minha vida que é ruim e a das outras pessoas são todas boas. Sem contar com os colegas, né, que postam fotos em tais lugares com aquele sorriso lindo, maravilhoso. Você fala, nossa, todo mundo é feliz menos eu. Então, é um ponto negativo e pode ser trabalhado também. Distração e desvio de foco. Você fica ali, né, eu só vou ver a notificação que meu amigo me mandou no direct aqui. Aí você chega lá, tá olhando, de repente você volta pro feed e começa a ver as postagens, né, do IG, nos stories. Faz stories, quando você vê, já foi 30 minutos, 40 minutos, 1 hora do seu dia e você deixou de participar de uma aula, você deixou de conversar com seu pai, com sua mãe, você deixou de se cuidar, de fazer uma coisa que você gosta, porque você ficou lá se distraindo, né? Então, é desvio de foco também. E acaba que seu dia não fica sendo produtivo, você se sente uma pessoa, vamos dizer, com baixa autoestima, porque, nossa, a vida de todo mundo cumpriu o que tinha que cumprir, porque você acompanhou o dia a dia deles lá na rede social, e você não conseguiu fazer muita coisa, ou não conseguiu fazer nada. Isso contribui também até para depressão, gente. Então, para vocês verem tanto que o problema, né, como se diz, o ditado, o buraco é mais embaixo, tá? Redes sociais não é uma coisa assim tão otimista que só vai te fazer bem, não. Pressão, né, ou seja, você acaba se comparando, né, com outras pessoas, com amigos, né, com influencers, tal. Então, problemas de saúde, principalmente mental. Tudo isso aqui, né, acarreta sim um problema mental, pode acarretar problemas físicos também, né? O Instagram mesmo é um dos que são mais nocivos, porque ele tem sempre gente bonita, as mulheres com corpo escultural, perfeito, lindo, maravilhoso. E você não tem esse corpo, né? E você fica, meu Deus, eu tinha que ter esse corpo. Então é muito problemático. Então, após você escolher, né, você fazer a sua apresentação do tema, escolher, né, a sua tese aí para esse problema que você acha que pode ser tão negativo, né, você vem para o seu desenvolvimento, né, que são o 2º e o 3º parágrafos. Então, olha só, argumentar. Agora, você escolher sua tese, você tem que
sustentar, argumentar, defender para convencer o leitor, porque não basta você lá no primeiro parágrafo falar da tese e chegar aqui e só discorrer com achismo, senso comum, a pessoa fala assim, só tá enchendo linguiça, não tá falando nada de nada, textinho muito fraco. Não façam isso. Então, argumentem mesmo as causas dos problemas que você evidenciou na tese, sem senso comum, sem achismos, que é aquela coisa que todo mundo sabe, superficial, que pode até muito bem ser, vamos dizer, refutada, né? Porque tem isso de tese, refutação. Você coloca isso só para preencher as linhas. Fica fraco, tá? Não é porque você escreveu 25, 30 linhas que o corretor vai te dar nota, tá? Ele vai analisar isso aqui de você. Você deve, olha só, você deve dominar o tema. Isso é claro. Fica claro num texto quando a pessoa não domina o tema e tá ali só para cumprir tabela, ou seja, entregar a redação e ganhar nota, ou participar do Enem, fazer lá e vamos no chutômetro, vamos ver que nota que eu vou tirar. Não, gente, tem que dominar. Use exemplos de situações conhecidas, exemplificações, causa e consequência, prós e contras, são formas de argumentação que você pode usar nos seus problemas. Situações conhecidas são situações da mídia. Eu até brinco com vocês e falo, não adianta falar do seu vizinho, sendo que você pode muito bem estar interpretando ali uma situação que você está inventando. Então, o corretor não vai dar muito, assim, né, vamos dizer assim, valor a essas argumentações. Pode ser que você esteja inventando mesmo só para tentar ali convencer na sua tese. Então, situações que foram para a mídia, situações que fizeram a sociedade refletir, sim, é válido, tá? 2 parágrafos para argumentar e convencer o leitor sobre a sua tese, tá? Então você tem 2 parágrafos aí para isso. Ai, mas eu quero usar só um. Olha, se você conseguir fazer tudo isso em um parágrafo só de 7, 8, 9 linhas, parabéns para você. Eu falo para você, não se arrisque a habituar a fazer somente um parágrafo. Ainda mais que lá no Enem, né, você nem vai conhecer o tema. Então, se você ficar preso a um tipo de texto que você só consegue fazer ele naquele automático, vai ser prejudicial para você, tá bom? Aí, desenvolvimento, né? Eu coloquei aqui como exemplos. Argumentar sobre a distorção da realidade. Por exemplo, minha tese lá no primeiro parágrafo, né, que eu evidenciei como ponto negativo, é a distorção da realidade. Aí, por exemplo, eu vou argumentar que os influencers mostram a vida, na maioria das vezes, com rotina incomum, uma rotina idealizada, poder financeiro e prestígio social, o que leva ao jovem ter isso como ideal de vida. O jovem passa a querer ter uma vida assim, não se contenta com a sua realidade, isso gera insatisfação pessoal. E assim por diante, você pode seguir essa linha de raciocínio, tá? Lembrando que isso aqui não é um parágrafo construído devidamente, isso aqui é só para explanar com vocês o tema e dar noções para vocês, tá? Argumentar sobre a exposição excessiva. Então, eu fiz 2 teses, né? Primeiro, a distorção da realidade e a exposição excessiva. Aí, eu venho argumentar sobre a exposição excessiva, né? Porque se eu colocar ela de tese, eu tenho que argumentar sobre ela. Os adolescentes e jovens têm a necessidade de atenção e de acesso ao outro, pois é nessa fase em que sua identidade está em conflito pelo fato da transição para a fase adulta. Realmente, né? A adolescência é um pouco de uma fase conturbada, né? Você está se redescobrindo. As redes sociais mostram a vida idealizada e contribuem para a baixa autoestima e sensação de inferioridade por relação de comparação aos demais, o que para alguns contribui uma pouca exposição, para outros já gera o contrário, o excesso de exposição. Então aqui eu fiz um contraponto, né? Alguns têm pouca exposição, porque se compara aos outros e fala, não, eu não vou me expor, né? Porque eu não tenho essa vida linda, então para que eu vou mostrar de interessante na minha vida? Alguns pensam assim, né? Outros já fazem ao contrário, tem esse excesso de exposição. O quê? Na tentativa de ser ressarcido, né? Ressarcido como? Como ele sente, né? Até uma baixa autoestima, ou sente que a vida dele não é igual aos demais, ele tenta mostrar que e esse ressarcimento vem na busca de fatores de recompensa, tá? Que já está virando teoria no estudo aí das redes sociais para a vida das pessoas, que esses fatores de recompensa são likes, comentários e engajamento entre os amigos virtuais, ou seja, virar notícia mesmo, está em evidência ali com os amiguinhos, né, os famosinhos da internet. Então eles têm isso, e você vê muitos desses, vocês podem até acompanhar algum desses famosinhos e achar, nossa, a vida dele é maravilhosa, mas na verdade ele pode até ter essa exposição excessiva para compensar algo que na vida dele não está bem. Então isso tudo tem que ser pensado, vocês têm que serem críticos, tá? Até para contribuir para que vocês não sejam tão bombardeados com isso, tá?
que vocês achem que a vida de vocês não tá legal, ou que para o seu dia ficar bem, você tem que acompanhar aquela blogueira, você tem que acompanhar aquele blogueiro ali pra, né, nossa, olha que legal. É inspiração de uma certa forma, mas de certa forma não é, porque acaba ficando mal, né? E enfim, a conclusão do quarto parágrafo, né? A conclusão de uma redação é o parágrafo que conecta o que foi apresentado na introdução e desenvolvimento do texto. Isso vocês já estão cansados de saber, né? E essa conclusão, gente, ela tem que estar conectada com sua tese e com suas argumentações. Não adianta nada você falar uma coisa na tese e resolver na conclusão outro problema. Não dá, não é mesmo? Então, essa parte deve conter solução para o problema que você apresentou. É a reafirmação do raciocínio desenvolvido, uma síntese do que foi apresentado contendo a intervenção do problema. Então, perante, né, o primeiro, segundo e terceiro parágrafo, todo o problema que você abordou ali, você agora vai resolvê-lo, né? Então, você retoma a tese e elenque as possíveis soluções para o problema. E é claro que eu falei para vocês podem melhorar uma solução que já está em evidência, né, mas você vai melhorar ela ali, não repetir o que já está em evidência, né, sendo feito para esse problema. E é claro, né, que você vai resolver o problema, né, e pregar a paz mundial para todo mundo em um parágrafo de redação. Não, mas situações que podem resolver, por exemplo, o problema em uma comunidade já é uma iniciativa boa, não é? Então, para isso, você precisará de agentes, né, ou seja, quem são essas pessoas que irão fazer? Podem ser governo, podem ser as ONGs, né, pode ser a mídia, pode ser um indivíduo ou iniciativa privada, pode ser a família, a escola, né, como eu falo para vocês, a escola é tão poderosa que todos os temas você tem como agregar a escola, né, aí para ser um projeto, né, desenvolver um projeto de iniciativa para a resolução do seu problema, tá? A sociedade em geral, né, como que você vai colocar para a sociedade mudar, né, vamos dizer, de iniciativa, de ação mesmo, né? E temos a ação. Por quê? Aqui você indicou quem vai fazer, mas como que irão fazer, né? Essa é a parte mais abstrata da sua proposta, porque essa ação responde à pergunta o que, né? Porque a gente é quem vai fazer e o que ele vai fazer, então é a ação. Então você vai dizer, né, o que será feito de maneira superficial. Por exemplo, é campanha? Ok. Por exemplo, as ONGs, né, irão fazer campanhas sobre. Aí sim vem modo e-mail. Como que é esse modo e-mail? Ele é crucial no detalhamento, porque o modo e-mail que você vai explicar, né, o meio pela qual a ação será realizada, de forma objetiva e clara. Algumas ideias de modo são: contratação de profissionais capacitados, inserção de disciplinas escolares que abordem a problemática, elaboração de projetos pedagógicos e intervenções artísticas, fiscalização do cumprimento das leis em vigor, entre outras. Conforme o que você apresentou no seu texto, você vai escolher. E lembrando, né, por exemplo, o que eu argumentei, né, que eu exemplifiquei, que eu poderia colocar na redação, inserção de disciplinas escolares, né, que abordem a problemática de nós, né, como nós comportamos nas redes sociais, como nós reagimos ao que vemos nas redes sociais. Pode ser sim, né, uma matéria, uma disciplina de escola para preparar esses indivíduos para lidar com as redes sociais, com diversas plataformas, ferramentas online, visto que cada dia mais cresce assim assustadoramente, né, a interferência desse mundo online na nossa vida, pessoal, né? Então seria legal. Efeito. O efeito é a finalização da sua proposta, responde a pergunta para quê. Então assim, não adianta você falar quem irá fazer, como irá fazer, mas qual que é o efeito, né? A fim de quê? Por que você quer abordar essa forma de resolução para o problema? Então você também tem que responder aqui, né? É a finalização da sua proposta, responde a pergunta para quê? Dessa maneira, constitui-se como a finalidade da sua ação, né? Então assim, sua ação tem que ter uma finalidade, então você tem que apresentar a finalidade da sua ação aqui, o objetivo dela, e deve ser especificamente relacionada ao tema. Alguns efeitos podem ser: mitigar o problema, reduzir os danos causados, aliviar o caos instaurado na sociedade, amenizar a longo prazo os prejuízos gerados a partir de, conscientizar a população sobre. Então, assim, todos esses aqui são efeitos, né? Qual efeito você vai escolher? Você quer reduzir danos? Você quer amenizar a longo prazo, né? Não algo que é a curto prazo? Você quer conscientizar a população, né? Com algumas campanhas, com algumas iniciativas na mídia? Você escolhe o efeito e detalha esse efeito
por meio do seu modo, meio, ação e agente, tá? Enfim, né, é isso, intervir no problema. Então, por exemplo, os agentes, a escola, o MEC, por meio de projetos e campanhas na instrução e conscientização sobre o mundo virtual, que eu falei um pouquinho, né, no slide anterior, é uma boa. Fiscalizar os modos de inserção de crianças e adolescentes nos mais variados tipos de redes sociais. A gente já sabe, né, que as redes sociais para você tem que ter maior de 18 anos, tanto que muitos mentem, né, a idade e tudo para muitas redes sociais, porque não é possível. Só que o que acontece? Às vezes o pai não fiscaliza, ou o pai, o responsável mesmo, deixa entrar nessa rede social. Nós temos que pensar e conscientizar que se uma rede social ela não é adaptada para uma pessoa menor de 18 anos, por que você está deixando, né? Você responsável está deixando seu filho, seu, né, tutorado lá ter acesso, né? Então tem que pensar nisso. Ação da família na instrução e afetividade, que atenuem a alta exposição e tempo de uso advindos pela causa de baixa autoestima, falta de amparo emocional e solidão. Porque muito disso, né? O uso excessivo, a comparação, a baixa autoestima, né? O refúgio nas redes sociais é muito disso, né? Não tem aquele acompanhamento com a família, não tem aquela afetividade. Então, assim, no momento que ele se sente melhor ali, que ele pode se expressar nas redes sociais, então ele acaba tendo refúgio só nisso. A gente sabe que não é saudável, a gente tem que ter vida pessoal, vida afetiva, familiar, né? Então, uma ação que vá de encontro, né, para resolver isso aqui seria bom também. Ação da mídia para regularizar ações de influências e redes sociais mediante a exposição que instiguem o consumismo e a distorção da realidade, tá? Também é uma forma de intervir no problema. Então vocês vão pensar nisso tudo. Aqui eu dei, né, vários exemplos para vocês, instruir na devida estrutura, né, dessa redação perante esse tema. Então você agora vai sentar, pensar e relatar, né, redigir aí o seu texto, tá? Boa sorte, boa produção. Qualquer coisa é só me perguntar e eu estou à disposição.